Nos próximos instantes, você vai aprender o que ninguém nunca te contou, como você pode eliminar qualquer tipo de ansiedade ou estresse, começando com apenas 2 minutos do seu dia, sem alterar sua rotina diária, sem tomar nenhum tipo de remédio e sem fazer nenhuma meditação longa. Mas tudo isso só é possível quando você aprende a identificar e sair de vez do que eu chamo de raízes geradoras da ansiedade. E antes de eu começar a te explicar, eu quero te avisar que, como eu conheço e respeito a sua dor, eu vou fazer essa aula mais acelerada do que normal daqui para frente. Quero te dizer também que você não estará sozinho durante esse vídeo. A gente vai caminhar juntos para que você consiga vencer a ansiedade, pelo menos durante esse período do vídeo. Vamos lá? Você já tentou vídeos na internet que ensinam ansiosos a meditar? Pois é, as pessoas falam tão devagar que você quer colocar no 2x e acelerar o vídeo. A maioria deles fala para você sentar com a coluna ereta, cruzar as pernas, fechar os olhos, se concentrar e parar de pensar. Simples assim, né? Parar de pensar. Maravilha, afinal, era o que eu mais queria. Mas você já tentou fazer isso? Você conseguiu de fato se concentrar? Conseguiu parar seus pensamentos? Eu tenho certeza que o que menos você conseguiu foi fazer seus pensamentos acalmarem. Muito menos pararem. O que se passou na sua mente? Nesse momento, 1 minuto vira uma eternidade, com milhares de vozes na sua cabeça que não para de falar. E eu posso te dizer por experiência própria que esse processo só vai piorar o seu estado de ansiedade. E sabe por quê? Eu vou te mostrar o que acontece. Você senta para meditar e fica com medo de estar na posição errada. Até aí tudo bem. Então você começa a respirar e os pensamentos começam a vir com força total. E aí você pensa, eu tenho que parar de pensar. E aí você começa a se lembrar que tem que fazer alguma coisa amanhã, seu coração já dispara e você lembra que tem que parar de pensar de novo. E respira, e aí começa a sentir dor nas costas, dá coceira em tudo quanto é lugar. Você abre os olhos para ver quanto tempo já se passaram, achando que já se passaram 20, 30, 40 minutos, e quando olha, não passou nem 1 minuto. Aí você começa a ficar impaciente, pensando no que vai acontecer daqui a pouco, achando que está fazendo tudo errado, porque quanto mais tenta parar seus pensamentos, mais eles começam a surgir. E aí as pernas começam a formigar, você começa a se mexer, se irrita porque não consegue concentrar, e quando abre os olhos para ver se está acabando, vê que não se passaram nem 2 minutos, e aí você começa a se julgar, que é incapaz de fazer isso, e começa a ficar pior do que estava quando entrou para a meditação. E já se frustra, desiste, e o que acontece? A ansiedade ainda vem mais forte. E aquilo que era para te ajudar, te deixou pior. E sabe por que isso acontece? Por que uma pessoa ansiosa não consegue meditar? Porque acha que precisa de parar de pensar e seguir todos os protocolos à risca. E quando você tenta parar de pensar, a mente fica mais agitada, trazendo um turbilhão de pensamentos. Isso aumenta o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse no seu corpo, fazendo com que você se sinta frustrado por não conseguir, gerando ainda mais estresse e ansiedade. Isso é familiar para você? Fazer isso é a mesma coisa que chegar no primeiro dia de academia e tentar fazer um exercício com 100 quilos de peso, ou querer correr uma maratona do dia para a noite. É claro que você não vai conseguir e ainda vai se machucar. É isso que acontece quando uma pessoa extremamente ansiosa vai tentar fazer meditação sem preparo algum. Você não vai conseguir. E foi isso que eu vi e vivenciei por muito tempo. Eu já estava convencido que a meditação era essencial, mas não conseguia entender por que ela não funcionava para mim. O que tinha de errado comigo para aquilo não funcionar, depois de muita vivência e com muitos estudos, eu descobri que não tinha nada de errado comigo. E o que estava acontecendo era que eu estava entrando num ciclo de ansiedade, que eu chamo de raízes geradoras da ansiedade. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar, bem rapidinho. Eu sou Rubens Nascimento, convivi por 14 anos sofrendo com ansiedade e transtornos de pânico. Paralisei por total minha vida, até que decidi colocar um ponto final nisso. E depois de passar por mais de 10 anos de estudos em psicologia e inteligência emocional, depois de passar por dezenas de terapias, depois de inúmeros retiros de meditação em silêncio, depois de ter vivenciado na pele diversas técnicas de autoconhecimento e de ler dezenas de livros sobre o assunto, eu tive uma transformação incrível. Isso foi tão intenso e natural que eu decidi me especializar. Desde então, acumulo inúmeras certificações, já dei dezenas de palestras sobre controle emocional e ansiedade, já fiz centenas de atendimentos particulares e atualmente trabalho exclusivamente na formação de mentalidades fortalecedoras em pessoas que sofrem com o mal da ansiedade, através de técnicas de autoconhecimento. Então agora eu vou te explicar como funcionam as raízes geradoras de ansiedade. Imagine só, toda ação surge dos seguintes fatores.
Um evento, o fato em si, uma emoção, a emoção que você sentirá no momento desse evento, e uma percepção, será o aprendizado adquirido no momento que ocorreu esse evento. Após a percepção, terá uma ação, que será o reflexo desse aprendizado. Vou exemplificar. Você sofreu um bullying na escola quando criança, esse foi um evento. Sentiu raiva, foi uma emoção. Se enxergou inferior, foi a percepção que você teve. Quis defender e partiu para a briga, essa foi a ação. Todo esse conjunto chamamos de raízes emocionais. E geralmente, em situações em que se sentir com raiva ou sentir inferior, irá repetir o mesmo ciclo. E por que isso acontece? Você ainda vai entender que as raízes emocionais estão no subconsciente. E para o subconsciente não existe passado e futuro, só existe o presente. Então ele traz à tona as mesmas emoções e percepções para tentar se defender. Porém, todos nós temos raízes boas que geram bem-estar e as raízes ruins, que são justamente as raízes geradoras de ansiedade. E quando nossa mente entra num ciclo de ansiedade e começa a buscar somente as raízes geradoras de ansiedade, o corpo começa a liberar cortisol com uma dose extra de adrenalina, fazendo com que você fique ainda mais estressado. É por isso que você nunca consegue meditar e se frustra. Porque ao invés de aumentar os níveis dos hormônios da felicidade e do equilíbrio, como serotonina, endorfina, oxitocina e dopamina, que é um dos principais papéis da meditação, seu corpo libera cortisol com uma dose de adrenalina. Isso faz com que seu corpo fique ligado em modo de alerta e de sobrevivência, te impedindo de relaxar e de meditar. E claro, isso não acontece somente na meditação. Isso acontece todos os dias com diversas situações. Por exemplo, você saiu para o trabalho e foi fechado no trânsito. E te gera sentimento de raiva, indignação, de ira, muitas vezes até de vingança. E com isso você tem uma ação. Você pode xingar, ir atrás, brigar, discutir, bater boca. Ou às vezes você não faz isso, mas fica o dia todo remoendo dentro de você sobre tudo que aconteceu. E fica alimentando esses sentimentos. E qual que é o resultado disso tudo? Ou grandes problemas por você se envolver numa briga, ou você pode ficar irritado o dia todo e parece que nada dá certo. E você fica sem entender o porquê. E é simplesmente porque um ato que aconteceu pela manhã você levou o dia todo para digerir. Entende o motivo? Olha só, antes de continuarmos, eu vou fazer uma pausa, porque eu sei que você pode querer sair no meio, de fechar e até desistir de tratar a sua ansiedade, mas sei que você é forte e eu estou com você e vamos juntos até o final, tá? Então continua comigo que eu tenho certeza absoluta que vai ser enriquecedor. Outro exemplo, às vezes no relacionamento você cria uma super expectativa e espera do seu parceiro ou parceira determinada atitude, mesmo que você não tenha falado nada. Mas o que acontece? Essa pessoa não tem e com isso começa a pensar diversas coisas. Você começa a pensar que essa pessoa não gosta de você. Será que ela está me traindo? Eu sou um trouxa mesmo? Será que está afim de outra pessoa? Enfim, você está acessando mais uma vez as raízes geradoras da ansiedade. Isso gera sentimentos de raiva, baixa estima, tristeza, inferioridade e assim por diante, te gerando ainda mais ansiedade e mais estresse. E com isso, o que você faz? Você toma uma ação. Você pode ficar de cara feia, discutir, ignorar, até mesmo se isolar. E com isso você tem um resultado, uma briga, um término, uma noite perdida e às vezes algo que estava legal se torna algo horrível na sua vida. Esses resultados farão que você tenha novos pensamentos, que te gerarão novos sentimentos. Baseado nisso, você terá novas ações, que te trarão novos resultados. E todas essas situações te levam para o mesmo lugar, para as raízes geradoras da ansiedade. E se você não descobrir como identificar e tratar essas raízes, você ficará cada vez mais ansioso. Simples assim. Esses sentimentos continuarão dominando a sua vida, até porque essas raízes geradoras de ansiedade se retroalimentam e vai te deixando cada vez mais no piloto automático, trazendo diversos resultados desagradáveis para a sua vida, sem você entender por que isso acontece. É por isso que você pode estar tentando vários métodos para se livrar da ansiedade e desses sentimentos e nunca conseguiu, porque você não sabe como identificar as raízes geradoras da ansiedade. Quando eu percebi como tudo isso funcionava no dia a dia, comecei a me observar e comecei a identificar o que me fazia entrar no ciclo da ansiedade. E grande motivo de entrar nesse ciclo, o alto volume de pensamentos. Estudos científicos mostram que temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Consegue imaginar como é muito rápido e fácil entrar nesse ciclo de ansiedade? Quando não se conhece as raízes geradoras da ansiedade? Lembra que tudo começa por um pequeno pensamento. A questão é que isso acontece tão rápido e quando você percebe, já está viajando nos seus pensamentos e criando altas histórias, situações que irão disparar sentimentos negativos em você. E o pior é que você se engancha nessas histórias criadas pelos pensamentos.
você começa a se identificar com elas e começa a acreditar que tudo que elas falam é real. E começa a ter as suas ações baseadas nessas histórias, que consequentemente geram os resultados que você tem hoje. E o pior disso é que você perde um tempão da sua vida sofrendo desnecessariamente, perdendo momentos incríveis, porque você não vive realmente o que está acontecendo. Porque você nunca está no presente. Você sempre está vivendo dentro dos seus próprios pensamentos, que te projetam para o seu futuro ou para o passado. Isso faz com que você sofra, perca grandes oportunidades, não consiga se expressar do jeito que gostaria, e aí depois você fica remoendo dias no que falaram, no que você falou, no que poderia ter falado, ficando cada vez mais preso nos pensamentos e fora do presente, e aumentando ainda mais o nível de cortisol no seu corpo, e te sobrecarregando cada vez mais, ficando cada vez mais difícil de meditar, de relaxar, de se tranquilizar. Então, o que temos que fazer é identificar e bloquear as raízes geradoras de ansiedade. E fazemos isso com apenas 2 passos. O primeiro é bloquear os estímulos que geram mais pensamentos. E o segundo é viver no presente, impedindo que você embarque nessas viagens da nossa mente. Por exemplo, existem muitas coisas que fazemos no dia a dia que nos geram mais pensamentos. E o pior é que a maioria das vezes os pensamentos são negativos. Pensa agora no seu dia a dia. Eu tenho certeza que às vezes acontece de você estar bem. E aí você vê alguém ou alguma coisa no celular, ou alguém te fala alguma coisa, você cria uma expectativa que não é correspondida, e o que acontece? Você fica irritado, estressado, ansioso. E por que isso acontece? Porque você recebeu estímulos que geram mais pensamentos assim em você. E você precisa identificá-los para poder bloqueá-los. Fora isso, pare e pensa comigo. Quantas vezes por dia você fica pensando em algo que já aconteceu na sua vida? Ou imaginando em algo que você não quer que aconteça? E enquanto você está pensando nessas coisas, as coisas que realmente estão acontecendo passam despercebidas. E o pior é que muitas coisas importantes e cheias de valor estão passando. E você não está percebendo. E é por isso que muitas pessoas falam que somente depois que perde se dá valor. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, você não está percebendo. Porque você está embarcado nas viagens da sua mente. Isso pode acontecer no trabalho, no relacionamento, com o crescimento dos filhos, com viagens, enfim, com tudo na sua vida. Por isso é tão importante seguir esses 2 passos. Porque depois que você começa a identificar e bloquear as raízes geradoras da ansiedade, você consegue sair do piloto automático, consegue dominar a sua mente, para de se identificar com os pensamentos e aí você começa a viver e a enxergar de fato o momento presente. E a aproveitar os momentos e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Com isso, seus hormônios conseguirão se equilibrar e a ansiedade vai diminuindo. E a meditação vai ficar muito mais fácil. É como aprender a andar de bicicleta. Não adianta querer sair pedalando desesperadamente. No início a gente precisa daquelas rodinhas de apoio. Mas depois que a gente aprende, a gente se equilibra. A gente tira as rodinhas. No início, nós precisamos das rodinhas. Precisamos aprender a identificar o que desperta esse ciclo de ansiedade em nós para podermos bloqueá-los. Vou te dar um exemplo aqui. Teve uma paciente que veio me procurar um pouquinho antes da pandemia, porque não sabia mais o que fazer para se livrar da ansiedade. Ela relatou que sofria com isso desde pequenininha, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Só que quando ela foi crescendo, isso foi afetando cada vez mais a vida dela, impactando nos relacionamentos, na sua família, no emprego, ou melhor, na falta do emprego, porque ela não conseguia trabalhar. Chegou um ponto que a ansiedade começou a dominar a vida dela como um todo. Ela já não conseguia dormir direito há muito tempo. Vivia estressada, esgotada, e aí o que aconteceu? Ela começou a sentir falta de ar, aperto no peito, formigamento, sudoreses. Ela tinha certeza que estava infartando, queria morrer a qualquer momento. Ia no hospital, fazia todos os exames e não dava nada. Ela tinha muito medo de se expor. Mas como já tinha tentado de tudo e ainda não tinha resolvido, ela decidiu me procurar porque estava cansada de perder grandes oportunidades da vida dela por causa da ansiedade, por ser uma pessoa ansiosa. Foi quando expliquei para ela como identificar as raízes geradoras de ansiedade. Ensinei a ela como fazer para bloquear esse ciclo da ansiedade. E ela realmente se dedicou e aplicou o que eu havia ensinado. E em pouco tempo ela já tinha voltado a dormir. E não sentia mais falta de ar, já não sentia mais aquela sudorese, os tremores. Não vivia com a impressão de que iria morrer. Enfim, ela tinha começado a retomar a sua vida. Em um dos atendimentos que fiz com ela durante a pandemia, ela disse que tiveram momentos que a ansiedade apareceu bem forte, né, por causa de tudo que estava acontecendo, de todas as incertezas e tudo mais. Mas ela soube dominar essa ansiedade e estava se sentindo muito vitoriosa com isso.
Pois se não tivesse procurado ajuda, certamente ela teria surtado, e só Deus sabe o que ela teria feito, né? Com a pandemia, eu comecei a fazer atendimentos online, porém surgiram alguns problemas. As pessoas não conseguiam falar de forma tranquila e não conseguiam de fato expor o que sentiam, porque estavam todos em casa e ficavam com medo do que iriam pensar, e com receio de falar o que era necessário. E só por isso já ficavam mais ansiosas, e começaram a pedir que eu fizesse alguma forma que não precisassem se expor, e que pudessem fazer o que fosse preciso, só que no melhor horário para eles. Isso fez todo sentido, só que eu não consegui atender os pedidos logo de cara. Até porque eu achei que a pandemia duraria por pouco tempo, porém não foi isso que aconteceu. A pandemia foi se estendendo, mais pessoas começaram a sofrer com ansiedade, outros pacientes foram relatando esse mesmo problema, essa dificuldade de não conseguir se comunicar e tal, e aí eles foram insistindo muito para que eu criasse algo que eles pudessem praticar no dia a dia, para que conseguissem bloquear o ciclo da ansiedade, sem que precisasse se expor e de não correr o risco de ninguém escutar o que eles iriam me dizer. Eu passei dias pensando em como fazer dessa forma, até porque eu não queria criar um curso, eu queria criar algo que resolvesse da mesma forma que as sessões, mas que eles pudessem fazer no seu próprio tempo, e mais, de uma maneira prática, com exercícios que realmente eles conseguissem fazer. Afinal, sabemos que algumas coisas são muito difíceis para as pessoas que sofrem de ansiedade. E foi aí que nasceu o programa Ansiedade Sem Crise. Um programa que ensina as pessoas a identificarem e a excluírem os estímulos que geram mais pensamentos negativos, bloqueando o ciclo da ansiedade, impedindo que você embarque nas viagens da sua mente, fazendo com que você se mantenha no momento presente, vivendo livre da ansiedade. Esse programa era entregue de forma exclusiva aos meus pacientes, porém os resultados foram tão positivos que eu resolvi disponibilizar esse mesmo programa para outras pessoas que também querem se livrar da ansiedade. E esse não é um curso que você pega o conhecimento fixo e aplica cheio de dúvidas e de incertezas. O programa Ansiedade Sem Crise é uma implementação da forma mais tranquila possível, para imitar o processo que tenho aqui presencialmente com meus pacientes. Eu sei que transforma, só que de uma maneira muito mais acessível, no seu próprio tempo, sem constrangimento de se expor, sem precisar sair da sua casa. É uma implementação de 8 semanas, onde eu criei o passo a passo para você seguir de uma forma simples e rápida, sem precisar alterar a sua rotina. Aproveitando os momentos mais favoráveis do seu dia, onde o hormônio cortisol ainda está em nível equilibrado, fazendo com que você consiga praticar os exercícios de uma maneira mais tranquila. Mas aí você pensa, mais 8 semanas? Sim, não existem atalhos para tratar a ansiedade. Esse é o tempo necessário para que as mudanças aconteçam e permaneçam de forma concreta. É comprovado cientificamente que esse é o período necessário para transformar sua estrutura cerebral de forma física. E assim, o tempo vai passar de qualquer forma e você tem duas opções: usar ele a seu favor para se livrar da ansiedade ou reclamar dele e continuar como está. Pense nisso. Antes de explicar o que você vai encontrar, quero te parabenizar por estar até aqui agora, porque você já começou a vencer a sua ansiedade. E eu quero fazer com você um exercício bem rapidinho, um exercício de respiração. Os exercícios de respiração são muito poderosos para o relaxamento. Então nós vamos fazer um exercício aqui que eu chamo da respiração quadrada. Por quê? Nós vamos repetir 4 ciclos de 4 segundos, tá bom? Então olha só, você vai inspirar, e eu vou contar até 4, você vai segurar essa respiração, depois você vai soltar a respiração, vou contar até 4 e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Puxa o ar, vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Puxa novamente o ar. 1, 2, 3, 4. Solta novamente o ar. 1, 2, 3, 4. Vamos repetir mais um ciclo. Puxa o ar, segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar, segura. 1, 2, 3, 4. Puxa o ar mais uma vez, segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar mais uma vez, segura. 1, 2, 3, 4. E agora, está se sentindo melhor? Percebe que sua agitação deu uma diminuída? E agora você vai entender como funciona o programa Ansiedade Sem Crise.
No módulo 1, você vai ter mais clareza sobre a ansiedade. É o módulo que fala sobre as fases da ansiedade. Você vai conhecer todas as fases da ansiedade e vai fazer um teste para perceber o nível de ansiedade que você está hoje. O módulo 2, descobrindo a sua essência. Você vai entender como se formam as raízes emocionais, entender como se formam as crenças, vai conhecer a lei do espelho, a lei da polaridade. O módulo 3, nós vamos falar sobre mentalidade. O que é mentalidade? Quais são as leis do sucesso? Os pilares importantes para você aplicar na sua vida. Módulo 4, vamos falar sobre as raízes da ansiedade, a origem da ansiedade, as leis da ansiedade e aprendendo a silenciar a ansiedade. No módulo 5, você vai aprender a superar os seus medos, como vencer o medo e aprender mais sobre os seus medos. Uma das grandes dificuldades de quem passa por ansiedade é realmente descobrir onde estão esses medos, quais são os medos que enfrentam no dia a dia. E você vai ter muita clareza sobre isso. No módulo 6, bloqueando a mente contra o medo, nós vamos blindar a mente contra o medo, vencer as crises de pânico. No módulo 7, praticar a autoconfiança, resolver conflitos internos, conflitos externos, não há atalhos para a transformação e vamos falar também sobre o automerecimento. Módulo 8, você vai aprender a traçar metas, definir metas, objetivos, como alcançá-las. Você terá uma clareza muito maior sobre o seu propósito de vida. Depois dessas 8 semanas, você sentirá uma grande transformação, perceberá pensamentos e sentimentos muito mais tranquilos e conseguirá perceber com facilidade toda vez que a ansiedade tentar se aproximar e não deixará que ela tome conta de você. Você conseguirá bloquear completamente o ciclo da ansiedade. Em algum dia dessa semana, você simplesmente vai perceber que é uma nova pessoa. Aquelas preocupações que roubavam seu sono não te incomodam mais. De repente, aquele trânsito que antes te estressaria muito e faria você começar a ter uma espiral de pensamentos negativos, simplesmente não te afeta mais. Aquela insegurança que te consumia não aparece mais. Aquela pessoa que te tira dos nervos mal consegue fazer cócegas nos seus pensamentos agora. Você se sente no controle da sua mente. Consegue navegar por ela como uma pessoa navega num ótimo computador. Totalmente no controle. Agora você acorda mais disposto porque está menos ansioso. Você também passa a dormir melhor. Então, você acorda renovado e o mais incrível é que até seu rosto parece diferente. As pessoas vão notar essa mudança e irão te elogiar e você passa a resgatar a sua autoestima. Agora, é você que está no comando e talvez você esteja se perguntando, mas será que esse programa é para mim? Bom, esse programa é destinado para pessoas comuns que querem realmente mudar a situação atual que estão vivendo hoje, que estão cansadas de sofrer e perder os momentos importantes da vida por causa da ansiedade, ou que vivem numa vida conturbada, cheia de estresse, correria e de ansiedade, ficando cada vez mais tristes e doentes sem motivos aparentes, que querem recuperar a sua paz mental e viver uma vida normal, livre das preocupações que tanto atormentam, que querem conseguir realmente aproveitar a vida, deixando de perder as grandes oportunidades por causa da ansiedade. Independente se já tenha tentado outras técnicas ou não. Mas esse programa não é para pessoas que querem uma pílula mágica e não estão dispostas a fazer o que é preciso para se livrar da ansiedade. Então, se realmente você está disposto a sair desse ciclo de ansiedade, esse programa é para você. E agora você pode estar me perguntando, mas quanto custa esse programa? O programa Ansiedade Sem Crise é equivalente a pelo menos 10 sessões de terapias particulares. Cada sessão custa R$ 350, ou seja, esse programa poderia custar no mínimo R$ 3.500. Mas como eu quero ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade e que realmente estão dispostas a mudar as suas vidas, pode ficar tranquilo que hoje você não vai investir nem perto disso. Você pode adquirir o programa Ansiedade Sem Crises nessa primeira turma para uma condição muito especial e única, por apenas 12 parcelas de R$ 14,70 ou R$ 147 à vista. Porém, preciso te avisar que temos poucas vagas disponíveis para essa turma. O que eu posso te garantir é que as turmas não vão permanecer nesse preço se as vagas se esgotarem. Isso pode acontecer hoje, amanhã ou até mesmo nas próximas horas. E quando isso acontecer, esse vídeo que você está assistindo irá sair do ar. E a oportunidade não será a mesma que está tendo agora. Então, eu te aconselho fortemente que se inscreva o quanto antes. E para aproveitar essa oportunidade, é só você clicar no botão que está aqui abaixo e garantir a sua vaga antes que suba o preço. Você vai descobrir de fato como eliminar os sintomas da ansiedade, como finalmente dominar a sua mente sem se deixar ser dominado por ela. Como eu acredito tanto na Ansiedade Sem Crises, e para você não ficar ansioso ou ansiosa e depois ficar lamentando por não ter aproveitado essa grande oportunidade,
Eu vou assumir todo o risco por você. Isso mesmo, vou te dar 7 dias para você testar o programa e se por algum motivo você não gostar, te devolvo todo o seu investimento. E não é só isso. Entrando hoje no programa Ansiedade Sem Crises, além de todos os benefícios, você também terá acesso ao grupo especial do Telegram, onde poderá compartilhar com as outras pessoas suas experiências de luta e de superação, além de poder ter um acesso direto comigo. Terá acesso gratuito a livros digitais para complementar seus aprendizados, além de um guia prático para você aplicar no seu dia a dia, minimizando os sintomas e as sensações terríveis causadas pela ansiedade. Não perca essa oportunidade. Clique no botão aqui abaixo e entre agora para o programa Ansiedade Sem Crise. Depois não adianta ficar reclamando, porque o tempo não vai voltar. E você perderá mais uma grande oportunidade. Por isso, aproveite. Quando você finalizar sua inscrição, você vai receber no seu e-mail todos os dados do acesso ao programa Ansiedade Sem Crise. Agora você tem duas opções. Você pode fingir que não ouviu nada que eu disse e continuar sofrendo diariamente com ansiedade, ou você pode se dar essa chance e aproveitar essa oportunidade única e começar a ter suas transformações nas primeiras semanas. E daqui a 8 semanas terá grande mudança na sua vida. A escolha é sua. E eu quero te dar os parabéns, porque você conseguiu ser muito mais forte que a ansiedade, pelo menos no período desse vídeo. E você viu que quando tem alguém que nos caminha, que caminha junto com a gente e vai nos guiando, fica muito mais fácil. Você percebeu que é muito mais forte que a ansiedade, muito mais forte que você imagina que é. E eu te vejo lá dentro do programa. Se quiser se transformar, clique aqui agora no botão abaixo e a gente se vê dentro do Ansiedade Sem Crise. Eu quero te mostrar só um pouquinho do que as pessoas falam sobre o programa Ansiedade Sem Crise, que já obtiveram resultados incríveis. Fala, Rubens, tudo bom? Cara, você lembra quando eu falava pra você que tinham dias que eu levantava da cama e tinha de 2 a 3 ou até mais ataques de pânico por dia? Então, aí eu tinha que ir lá pros hospitais vários que eu já fui, tomar calmante, vários remédios, às vezes tinha que passar noites lá, era uma coisa assim muito chata, que só quem passa sabe. E esse ciclo, ó, era uma roda gigante, toda hora, nunca parava. Mas depois que eu conheci o seu método, eu dei graças a Deus, porque eu evolui muito e é um conteúdo muito enriquecedor. Muda totalmente a nossa mentalidade e eu agradeço muito. Agora eu entendo quando você fala que a gente tem que ver o problema na raiz. Eu sofro com isso há mais de 5 anos e sei como é difícil e doloroso. Mas este livro me mostrou que várias pessoas passam pelo que eu passo. E neste livro a gente consegue se identificar. Por um lado, chorei muito, mas por outro eu me senti bem por saber que não sou eu que passo por isso. Muitas pessoas passam, tá? Obrigado, Rubens, o seu livro me ajudou muito. Aproveite essa oportunidade, clique no botão abaixo e comece agora mesmo.